Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem hoje, ela é uma continuidade do que aconteceu com os discípulos na pregação de ontem, quando Jesus falava com eles sobre o fermento dos fariseus e quando eles estavam preocupados por terem levado somente um pão. E essa passagem de hoje, ela tem uma mensagem muito forte para nós. É por isso que nós precisamos relacionar o Evangelho de hoje com o Evangelho de ontem. Quando Jesus está falando com os discípulos no Evangelho de ontem, ele chega a falar: "Olha, vocês têm olhos e não vê? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Vocês não lembram de quantos pães eu multipliquei?" E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que entra a passagem de hoje. Entra o milagre da cura desse cego. Porque a cegueira e a falta de fé, essas duas coisas continuam ainda hoje acontecendo. E assim como os apóstolos, nós também temos uma memória muito curta e esquecemos muito fácil da provisão de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender muito a confiar no Senhor integralmente, totalmente, sem reservas, e colocar essa certeza no nosso coração. Ele cuida de nós. E Jesus amava tanto os discípulos, e Ele nos ama tanto, que o Senhor não desiste. Ele continua insistindo, como Ele insistiu com os discípulos, para que eles pudessem passar a enxergar as situações da vida com os olhos espirituais. Toda cegueira espiritual caísse dos olhos deles. Assim como hoje também, Jesus quer tirar toda a escama dos nossos olhos, para que possamos enxergar as situações da vida com o olhar da fé. Jesus, então, ele chega com seus discípulos naquela cidade. E assim que eles chegam, as pessoas levam a Jesus aquele cego e suplicam que Jesus o curasse, que Jesus devolvesse a visão para aquele homem. E Jesus, é muito importante nós observarmos isso, irmãos e irmãs. Eu creio muito que Jesus não realizou nenhum milagre por acaso. Todos os milagres que Jesus realizou, Ele queria ensinar muito mais do que uma cura física. Ele queria ensinar as coisas espirituais. E a cura dessa cegueira, ela tem um sentido espiritual muito grande para os discípulos e para cada um de nós. Quando aquelas pessoas levam aquele homem até Jesus, o que Jesus faz? Jesus pega aquele homem pela mão e o conduz para fora daquele lugar.
para fora daquele ambiente, para que nenhuma incredulidade pudesse impedir aquele cego de crer. Jesus, ele tira aquele homem dali, porque muitos já poderiam ter acusado aquele homem que a sua cegueira era culpa dele, de um pecado, de alguma situação. Muitos já poderiam ter apontado os erros daquele homem, dizendo que ele estava sofrendo um castigo por causa das suas culpas. E Jesus, ele então retira aquele homem daquele ambiente ruim e leva ele para outro lugar. Jesus o toma pela mão, leva ele para um novo local, para um lugar a sós com o Senhor. E esse ato de Jesus tomar pela mão e levar para um outro lugar, é esse ato de Jesus nos levar para um novo caminho. Nós todos estávamos cegos pelo pecado. E Jesus então, ele nos toma pela mão e ele nos leva para um novo caminho, para que possamos recomeçar a nossa vida, a nossa história ao lado do Senhor. E Jesus então leva aquele homem para fora daquele lugar. E Jesus faz um gesto de cuspir nos olhos daquele homem, impõe as mãos sobre ele e pergunta se ele estava enxergando alguma coisa. Eu sei que para muitos de nós, esse gesto de cuspir nos olhos pode parecer uma humilhação. Para nós é estranho, mas de uma maneira geral, alguns estudos dizem que era comum no tempo antigo usar a saliva, porque era uma maneira de mostrar ao enfermo que ele seria curado. E Jesus então, ungindo aquele homem, pergunta o que ele vê. E é muito interessante porque aquele homem, ele recobra a visão. A luz entrou nos olhos daquele homem. A vida iria deixar de ser uma total escuridão. E a luz trouxe vida, trouxe um novo sentido para a vida daquele homem. E isso acontece com todos nós, com todos que têm um encontro pessoal com Jesus. Nossas vidas deixam de ser uma vida de trevas. E a luz do Senhor, ela traz claridade. A luz do Senhor, ela traz um novo sentido para a vida de todos nós. E isso já estava acontecendo com os discípulos. Eles já tinham sido tocados pelo Senhor. Eles estavam constantemente alimentando das palavras do Senhor. A luz do Senhor já havia clareado a vida dos discípulos. Eles já não andavam mais na escuridão. Mas aquele cego, e assim também como os discípulos, e assim como nós, eles ainda não estavam enxergando perfeitamente. É por isso que Jesus perguntou ao cego se ele via alguma coisa. Porque para se confirmar a cura da visão, não bastava saber se a luz estava penetrando os seus olhos, mas era importante e fundamental saber como aquele homem estava vendo, estava enxergando as coisas. E ele então fala para Jesus: eu vejo os homens, porém vejo eles como árvores que andam. Então, quando perguntado por Jesus, ele responde: eu vejo os homens, vejo eles como árvores que andam. E essa resposta, meus irmãos e minhas irmãs, é a resposta para que os discípulos pudessem entender também o que estava acontecendo com eles. Eles que presenciaram grandes milagres, curas espetaculares, maravilhosas, pessoas ressuscitando, pães e peixes multiplicando, tantas e tantas curas, sinais e prodígios. Mas mesmo assim,
a visão espiritual dos discípulos ainda não era uma visão perfeita. Da mesma maneira que aquele cego via os homens como árvores, ou ele não conseguia enxergar perfeitamente ainda, a visão ainda estava embaçada. Assim também os discípulos, eles estavam olhando somente as coisas materiais. Eles ainda não conseguiam enxergar as coisas na ordem dos ensinamentos de Jesus. Porque como eles tinham um pão só, se eles olhassem na visão de Jesus, eles não iriam preocupar, porque eles iriam ter a certeza que no momento certo, na hora do Senhor agir, aqueles pães seriam multiplicados. E é muito bonito e interessante nós entendermos também que a cura desse cego aconteceu em 2 etapas. Também para ensinar os discípulos e a cada um de nós, a nós que já temos a luz da vida, mas que ainda estamos presos às coisas desse mundo. Estamos presos àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver de material, e ainda nos falta muito o discernimento espiritual para entendermos com a mente do Senhor. Os olhos dos discípulos não funcionavam bem. Os olhos espirituais dos discípulos ainda precisavam de uma segunda etapa. Assim como acontece também com cada um de nós, irmãos e irmãs. Nós precisamos continuar caminhando para que tenhamos uma cura perfeita, para que os nossos olhos sejam olhos espirituais, sejam olhos do Senhor, que possamos enxergar da mesma maneira que o Senhor enxerga, além do material, além do humano, no sentido espiritual da vida. E esse ensinamento hoje é um ensinamento para todos nós, porque nós podemos muitas vezes dizer que nós temos a luz do Senhor. Nós somos batizados, nós somos crismados, nós participamos das coisas da igreja, nós conhecemos Jesus, conhecemos a sua palavra. Porém, em quantas situações nós carregamos ainda as coisas e os valores do homem velho? Quantas vezes nos enganamos e agimos como se não conhecêssemos a luz do Senhor? Agimos assim quando nós damos um falso testemunho, quando nós deixamos de viver a verdade e de testemunhar o que Jesus tem feito na nossa vida. Agimos assim quando em casa nós não tratamos bem os nossos familiares, quando não tratamos bem as pessoas e quando não servimos a Deus de verdade. Então, aconteceu que quando Jesus perguntou àquele homem, Jesus impõe as mãos sobre ele novamente, sobre os seus olhos. Ele olha para cima e aí a sua visão fica totalmente restaurada. A visão daquele homem fica totalmente restaurada. Eu creio que quando Jesus impõe as mãos sobre a segunda vez, nos olhos daquele homem, Jesus está curando o seu interior. Jesus está curando o seu coração. Jesus está curando de dentro para fora. Porque nós só conseguimos enxergar perfeitamente as coisas de Deus quando nós somos curados de dentro para fora. Aí a nossa visão não vai ser embaçada. Aí nós vamos enxergar as coisas da maneira que elas são. E nós precisamos tanto, irmãos e irmãs, dessa visão espiritual. Precisamos dessa luz do Senhor. Porque sem essa luz do Senhor, nós não vamos conseguir enxergar perfeitamente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
Quantas vezes nós temos um problema na nossa casa e nós não entendemos o porquê, a razão, a circunstância daquele problema, a causa daquele problema. E nós só vamos conseguir entender e detectar através de uma visão perfeita espiritual. Então é necessário que nós deixemos o Senhor nos curar de dentro para fora. Nós temos essa luz do Senhor, mas se ainda não enxergamos perfeitamente, nós precisamos deixar Ele nos tocar novamente e nos libertar por completo. Muitas situações na nossa casa são situações que nós precisamos entender pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé nós vamos saber como agir. Nós não vamos agir com brigas, com discussões, mas nós vamos agir segundo a vontade do Senhor. A visão espiritual, ela é muito importante. Um dia desses eu conversava com uma irmã que estava passando um problema muito grande com seu filho. E eu dizia para ela: minha irmã, você já conseguiu detectar qual é a causa? Qual é a raiz desse problema? Porque se você ainda não conseguiu ver qual que é a raiz desse mal, você precisa pedir ao Senhor que Ele te dê olhos espirituais. Porque é através da visão da fé que nós vamos enxergar. Aquele homem foi curado completamente. Aquele homem foi curado da sua visão. E aquele homem foi curado também no seu coração. E hoje, da mesma forma, é o que Jesus estava mostrando para os discípulos. Que eles ainda tinham um caminho. Que durante o tempo que Jesus estivesse com eles, Jesus os curaria completamente. Jesus os libertaria completamente. E quando eles tivessem um pão, pela fé, eles iriam enxergar 5.000 pães. E quando eles não tivessem nenhum pão, pela fé, eles iriam enxergar um grande banquete. Porque eles iriam confiar que o Senhor nunca deixaria faltar nada para eles. E é essa fé, essa visão espiritual que o Senhor quer dar para cada um de nós, para que possamos entender que nós somos dele, que ele vai estar conosco e que ele vai no momento certo agir na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, bendito seja o seu nome. Hoje eu quero entregar a minha vida, a vida